reduzir emissões para aumentar a competitividade enquanto a reindustrialização acontece. É essa a equação que a Secretaria de Economia Verde do Ministério da Indústria tenta resolver. A descarbonização da indústria requer um mapeamento de tecnologias atuais, enquanto tenta também viabilizar mecanismos para reduzir ou compensar as emissões de carbono. Nada disso é um trabalho de um ministério só. As políticas já nascem transversais. Para discutir essa articulação, o Jaule, podcast de energia do Jota, em parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética, recebe o ex-governador do Distrito Federal e atual secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Rodrigo Hollenberg. Eu sou Larissa Fafá, analista de energia do Jota. Bom, secretário, seja bem-vindo ao Jaule, o nosso podcast, onde a gente fala um pouco sobre o setor de energia aqui no Jota. Antes de começar a entrar nos assuntos mais quentes ali de pauta, eu queria falar um pouco sobre a Secretaria de Economia Verde em si. É um braço novo, do Ministério que o senhor trabalha, criado no ano passado, e tem um trabalho muito forte de diálogo, com as iniciativas de outras pastas também. Só para situar quem está ouvindo a gente, está acompanhando o Jaule, como é que funciona na prática essa atuação da Secretaria? Bom, primeiro é um prazer muito grande poder participar aqui com vocês desse podcast. A emergência climática, ela tornou imperativo uma nova forma de produzir. E por isso que, dentro da nova Indústria Brasil, nós temos uma missão, que é a missão da bioeconomia, da descarbonização, da transição e segurança energética. Isso demonstra claramente uma nova visão do governo de como se deve dar um novo processo de desenvolvimento, um novo processo de industrialização. Desde o início dessa secretaria, uma orientação do vice-presidente ministro Geraldo Alckmin é que todas as ações fossem tomadas ouvindo ou em conjunto com o setor produtivo. Nós temos aqui dois pilares fundamentais, que é o pilar da bioeconomia e da descarbonização da indústria. E uma área que dialoga mais com os setores sociais, especialmente a economia de impacto, e a própria criação do Sistema Nacional de Economia de Impacto, a Estratégia Nacional de Economia Circular, que é muito importante também no processo de descarbonização da indústria e incorporação de setores importantes no processo produtivo e na redução das desigualdades sociais, como os catadores de material reciclável. Então, essa é a missão primordial da Secretaria, promover a descarbonização dos setores intensivos em energia, aqueles considerados de difícil abatimento, como aço, cimento, alumínio, química, vidros e papel e celulose, e desenvolver a bioeconomia, aproveitando que o Brasil tem a maior biodiversidade do planeta, tem grande disponibilidade de biomassa, tem uma matriz energética limpa, tem abundância de água, tem segurança jurídica, e todas essas características podem fazer do Brasil um grande destino de investimentos internos e externos de empresas que precisam acelerar os seus processos de descarbonização com preços competitivos e com segurança jurídica. No início desse ano, o governo lançou o Nova Indústria Brasil, uma política pública para estimular setores da economia. O programa terá 194 bilhões de reais que vão se somar a outros 106 bilhões já anunciados no ano passado. Os recursos virão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, da FINEP, financiadora de estudos e projetos, e da Embrapi, a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. 6 áreas vão ser beneficiadas: agroindústria, saúde, infraestrutura urbana, tecnologia, bioeconomia e defesa. É um programa que tem várias missões, mas uma delas, de número 5, tem a meta sobre bioeconomia, descarbonização e transição energética até 2033, que eu imagino que deve ser ali um pouco mais a responsabilidade da Secretaria. Uma das
dos objetivos, né, da missão número 5 é reduzir em 30% as emissões de CO2 por valor adicionado do produto interno bruto da indústria e aumentar em 50% a participação dos biocombustíveis na matriz energética. Especificamente de transportes, né, se eu não me engano. Como que está a atuação do Ministério hoje para atingir esses objetivos? O que exatamente o Ministério tem articulado? Existe planos de novos programas para poder conseguir chegar nesses objetivos? Quando o Nova Indústria Brasil foi lançado com as suas missões, o próprio decreto de criação previa uma revisão dessas metas no prazo de 90 dias. Nós estamos trabalhando nesse momento, nesse sentido, e o presidente Lula vem fazendo o lançamento por missão da Nova Indústria Brasil. O que é importante é que nós estamos evoluindo já bastante nessa transição, acelerando essa transição energética em que o Brasil já é uma referência mundial. Nós já aumentamos para 48,4% a participação das energias renováveis na matriz energética brasileira no ano passado. Nós já ampliamos para 93% a participação das energias renováveis na matriz elétrica brasileira. E eu sempre disse que o grande papel dessa nossa secretaria no primeiro ano e do Ministério, comandado pelo vice-presidente ministro Geraldo Alckmin no primeiro ano, era trabalhar em articulação com os demais ministérios para avançar na agenda regulatória, que é o ponto, digamos, é o ponto de saída, é o passo inicial fundamental para que investidores nacionais e internacionais saibam quais são as regras do jogo. Nesse sentido, eu fiquei muito feliz com a assinatura pelos 3 poderes, com o presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente da República e o presidente do Supremo Tribunal Federal, do Pacto pela Transformação Ecológica, que parece que já vem dando resultados concretos. O pacto estabelece 26 medidas voltadas às práticas sustentáveis, entre elas a previsão de instauração de um comitê gestor conjunto que vai monitorar e fiscalizar o cumprimento de cada uma das ações. O pacto pretende fortalecer a posição do Brasil no cenário internacional como protagonista global no campo da segurança ambiental, climática e alimentar. Nós tivemos recentemente a aprovação dos 2 PLs que regulamentam o hidrogênio de baixo carbono. Nós tivemos a aprovação do combustível do futuro, que regulamenta temas de muito interesse dessa nova indústria, como combustível sustentável de aviação, a captura e estocagem de carbono, o diesel verde, o biometano, aumento da mistura do etanol na gasolina, do biodiesel no diesel. Então são instrumentos realmente muito importantes para definir as regras do jogo e permitir a atração de investimentos vultosos. Nós estamos falando de investimentos de longo prazo, investimentos bastante volumosos. Então esse foi um passo muito importante. É claro que nós temos outras agendas, que nós temos uma expectativa grande de que elas possam ser concluídas ainda no mês de outubro, ou no máximo até novembro, antes da realização da COP29 em Baku, que é a agenda do mercado de carbono, que eu considero essa fundamental, das eólicas offshore, da Política Nacional de Economia Circular, e uma outra que eu considero extremamente importante para a descarbonização da agricultura, que é a Política Nacional de Bioinsumos, a regulamentação de bioinsumos. Eu estou muito otimista que a partir da assinatura desse pacto entre os 3 poderes, essa agenda regulatória possa avançar e com isso a gente definir as regras do jogo, e isso vai significar muitos investimentos no Brasil, tenho convicção disso. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia.
Eu, como jornalista, não tenho como deixar passar, né? O senhor comentou de revisão de metas, aí revisão das metas do Nova Indústria Brasil. Tem uma perspectiva de como que vai ser essa revisão, de quando que isso deve sair? Isso deve ser lançado junto com a missão número 5, e que nós estamos, nesse momento, também trabalhando com a definição das novas NDCs brasileiras e com as metas setoriais de redução das emissões. Então, isso tudo tem que estar articulado conjuntamente. É importante ressaltar que num país como o Brasil, que tem 75% das suas emissões oriundas do desmatamento e da agricultura, é nesses dois setores que nós devemos focar, né, as nossas reduções de emissões. Eu entendo, inclusive, que nós temos uma oportunidade muito grande, através de grandes programas de reflorestamento e de restauração florestal, de transformar, digamos, esse setor que é o vilão das emissões de gases de efeito estufa, que é o desmatamento, de transformar num setor de emissões líquidas negativas, ou seja, ser um setor que possa capturar carbono e, com isso, tirando a pressão de outros setores que também precisam reduzir suas emissões em função de exigências de competitividade internacional. No caso da indústria, nós estamos fazendo um esforço muito grande de industrialização do país, porque o Brasil viveu um processo de desindustrialização muito perverso nos últimos anos, e é claro que, se obtivermos sucesso nessa política, a tendência é que nossas emissões absolutas na indústria aumentem nos próximos anos. O que nós estamos fazendo um grande esforço através da Estratégia Nacional de Descarbonização, e já com resultados positivos pelos investimentos feitos pelos setores industriais brasileiros, é reduzir a intensidade das nossas emissões, ou seja, as emissões por unidade de produto produzido. Nesse sentido, nós já temos um aço no Brasil que emite menos do que a média mundial, enquanto aqui a gente emite em torno de 1.700 toneladas por tonelada de aço, a média mundial está em torno de 2.000. O nosso cimento também emite menos do que a média mundial. Nosso alumínio emite muito menos do que a média mundial. Portanto, eu diria que o nosso foco maior do nosso esforço de descarbonização para o cumprimento das metas das NDCs brasileiras deve estar especialmente na redução do desmatamento e de novas tecnologias na agricultura que permitam que a agricultura emita menos e até, em alguns casos, a agricultura seja também capturadora, digamos assim, de carbono. E você veja que nessas políticas, por exemplo, de produção de biocombustíveis, e aí me refiro especificamente ao combustível sustentável de aviação. Na esteira da descarbonização, empresas do setor investem em tecnologias para o desenvolvimento do SAF, com o objetivo de eliminar o petróleo bruto de suas operações. O combustível sustentável já é uma realidade em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, e o Brasil surge com um grande papel nesse cenário. Numa apresentação recente, uma professora da USP apresentou na iniciativa de bioeconomia do G20 que o Brasil é capaz de, utilizando apenas 5% das áreas de pastagens degradadas, duplicar a sua produção de biocombustíveis. Veja que o Brasil tem uma grande oportunidade de dar uma contribuição muito grande para o atingimento das metas definidas da COP de Dubai, que é triplicar o uso de energias renováveis na base energética mundial. E a gente pode fazer isso capturando carbono, transformando áreas de pastagem degradadas em produção de biocombustíveis sustentáveis. Certo, entendi. Como o senhor comentou ali sobre a Estratégia Nacional de Descarbonização da Indústria, né? A gente tem acompanhado que a Secretaria tem se reunido nos últimos meses, né, com representantes da indústria, de vários setores, mas especialmente o setor mais intensivo em energia, né?
e que essa estratégia tem que ser justamente equilibrada ali, ou fazer parte do Plano Nacional de Mudança do Clima e também até mesmo do Nova Indústria Brasil. O senhor já falou um pouquinho, mas eu queria entender como que tem sido as conversas em relação especificamente a isso, especialmente nesse contexto que o senhor comentou de que a pressão maior, né, de redução de emissões, de fato, das emissões brasileiras, de fato, fica com atividades de uso da terra. Veja bem, é claro que isso não exime a responsabilidade dos setores industriais de reduzirem suas emissões, até em função da exigência cada vez maior do mercado internacional. E isso, como o Brasil tem condições diferenciadas do ponto de vista da sua matriz elétrica e da sua matriz energética, isso nos dá vantagens comparativas que pode tornar o nosso produto mais competitivo no cenário internacional. É claro que isso vai exigir investimentos, mas, por exemplo, investimento em eficiência energética. Nós temos muito o que avançar ainda em eficiência energética e isso pode reduzir as emissões no setor de aço, no setor de cimento, no setor de alumínio, no setor de vidro, nesses setores intensivos em energia. Nós ainda temos muito o que avançar nos processos no avanço da economia circular e no uso de sucata. Por exemplo, no aço, nós podemos descarbonizar bastante ainda os processos produtivos com a utilização de sucata. No setor de vidros, por exemplo, se a gente ampliar muito a reciclagem, que pode avançar bastante ainda de vidros, isso vai significar uma redução de emissões bastante significativa. No alumínio, nós já temos praticamente 100% da reutilização das latas de alumínio, o que faz com que a pegada de carbono no nosso alumínio seja muito menor do que a pegada de carbono da média de pegada de carbono mundial. Então, essas duas questões são questões essenciais. Agora, nós temos também o avanço da eletrificação. Como nós temos uma base elétrica bastante renovável, o ano passado fechou com 93% da nossa matriz energética de origem renovável, a eletrificação vai produzir uma descarbonização bastante poderosa nesses setores industriais. Agora, a gente sabe que o desafio da eletrificação é um desafio grande, que existe também investimentos, né, na forma de produzir, né, esses produtos. A utilização de novas fontes de energia, ou de novos insumos, como o biometano ou como hidrogênio no futuro próximo, também vai contribuir para a descarbonização desses processos produtivos. Então, nós estamos num momento de identificar as rotas tecnológicas passíveis de descarbonização, para identificar quais são as políticas que o governo pode fazer dentro das suas condições objetivas para induzir, acelerar esse processo de descarbonização das indústrias no Brasil. Certo. A gente está falando muito sobre redução de emissão aqui, não dá para deixar de lado, obviamente, o senhor já até comentou ali um pouco antes sobre o projeto de lei 2148 de 2015, né, que cria o mercado regulado de crédito de carbono, que está atualmente no Senado esperando para ser votado. A ideia é criar um limite de emissões de gases do efeito estufa para as empresas. Aquelas que mais poluem deverão compensar suas emissões com a compra de títulos. Já as que não atingiram o limite ganharão cotas a serem vendidas no mercado. O que o projeto aprovado faz é estabelecer como será calculado o preço, como se dará a comercialização desses créditos, que entidades ficarão responsáveis por atestar o volume de emissões e que atividades estarão sujeitas a essa precificação. É considerado um assunto prioritário para o governo, a gente sabe disso, né? Inclusive no âmbito da Conferência das Partes, da COP, tanto desse ano quanto do próximo ano, principalmente pelo fato do Brasil sediar em Belém a próxima edição. Mas eu queria entender, antes de falar um pouquinho sobre as polêmicas do texto, né? E como que ele está travado ali no Senado, eu queria entender antes qual que foi o modelo dentro do projeto que foi defendido pelas secretarias. Quais são os pontos chaves que a Secretaria defende dentro do texto? Olha, logo que nós assumimos a Secretaria de Economia Verde, tinha uma demanda do setor industrial, da CNI, do CEBEDES, pela regulamentação do mercado de carbono.
A orientação do vice-presidente ministro Geraldo Alckmin foi que avançássemos sempre ouvindo o setor produtivo. E foi esse diálogo permanente com o setor produtivo que permitiu que a gente rapidamente aprovasse no Senado Federal. A senadora Leila adotou a proposta do governo com pequenas alterações. E para você ver como o projeto chegou bem articulado no Senado Federal, ele foi aprovado de forma terminativa na Comissão de Meio Ambiente e aí foi para a Câmara. Esse projeto foi iniciado aqui, em seguida 10 ministérios passaram a fazer parte dessa articulação, aí sob a coordenação do Ministério da Fazenda, mas de nossa parte aqui no MDIC sempre ouvindo o setor produtivo, que é um setor que será regulado, né, no primeiro momento, o setor industrial. Então isso permitiu que a gente pudesse avançar bastante. Nós utilizamos como modelo o modelo europeu, Cap and Trade, até porque é um dos princípios fundamentais para que o Brasil possa tirar os benefícios do mercado de carbono, é que ele tenha convergência com outros mercados de carbono internacionais, que possamos negociar os nossos créditos de carbono também no mercado internacional, porque há uma expectativa muito grande de que o Brasil possa ser muito favorecido no mercado de carbono. É criado um órgão, um gestor, né, que vai gerir o sistema brasileiro de comércio de emissões. O modelo vai definir as cotas de emissões que as empresas intensivas de energia, aquelas que emitem mais de 25 mil toneladas de carbono equivalente por ano, receberão, a partir do limite estabelecido. Aquelas que emitirem menos, né, passam a ter aquelas cotas que sobraram como crédito. Aquelas que emitiram mais, elas vão ter que compensar comprando daquelas que emitiram menos. E poderão compensar parte das suas emissões comprando do mercado voluntário, desde que as metodologias utilizadas pelo mercado voluntário de redução verificada de emissões sejam credenciadas pelo órgão gestor do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Isso vai ser importante para mitigar, digamos assim, os custos de investimentos, por exemplo, em hidrogênio, em SAF, porque poderão tirar proveito do mercado de carbono. Isso também fará com que as empresas que investem em inovação possam reduzir os seus custos em função dos seus custos de abatimento em função do mercado de carbono, e isso, por outro lado, vai acelerar, vai induzir também o crescimento do mercado voluntário, porque parte desses créditos poderão ser compensados no mercado regulado. Mais uma vez, tanto o setor florestal pode ser beneficiado disso, sendo mais um instrumento de incentivo ao reflorestamento e à restauração florestal, como atividades agrícolas também, como, por exemplo, a produção de SAF, por exemplo, através de macaúba, além do benefício da produção do combustível sustentável de aviação, poderá mitigar parte dos seus custos dos investimentos no mercado de carbono. Portanto, eu vejo como um instrumento muito importante para acelerar os processos de descarbonização no Brasil. Certo. A gente sabe que o texto hoje está parado no Senado por falta ali de acordo, né, entre deputados e senadores, especialmente os relatores, mas além das questões regimentais ali, do apensamento do projeto, ao projeto mais antigo que tornou a Câmara, né, a casa revisora do texto, também existe uma discussão sobre o mérito. Existe uma discussão sobre o mérito da proposta, especialmente ali em relação ao mercado voluntário, a questão dos programas jurisdicionais dos estados, e isso ainda está segurando um pouco o andamento da proposta. Na opinião do senhor, quais que são os pontos que a Secretaria considera que não podem ser colocados para negociação, né? Que não poderiam ali ser alterados da proposta que está hoje, né? Que saiu hoje da Câmara, ou então pontos que o senhor acha que sejam muito importantes que sejam alterados da proposta da Câmara, né? Eu acho que nós estamos muito próximos de um acordo. A questão regimental, ela foi realmente fundamental para a paralisação do processo, porque
pelo entendimento da Câmara, o projeto terminaria na Câmara porque ele foi apensado a um projeto mais antigo. E, nesse sentido, ensejou uma necessidade de uma negociação entre Senado e Câmara para que se ajustasse um texto que permitisse terminar no Senado e não fosse questionada a questão regimental. Eu tive com a senadora Leila recentemente, há cerca de 2 semanas atrás, e ela me disse que estavam praticamente acertados, tanto por parte da relatoria do Senado como a relatoria da Câmara, e que havia um compromisso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de colocar em votação em outubro, tão logo os senadores voltem da eleição municipal. Havia algumas questões, eu acho que mais de redação em relação ao RED+, o RED não comercial, o RED mercado, RED não mercado, mas eu acho que já se ajustou bastante o texto. As informações são que os textos ficaram bem mais claros, que há um conforto geral, tanto da iniciativa privada como dos parlamentares. Portanto, a nossa expectativa, e eu torço muito por isso, é que a gente tenha em outubro a aprovação. Isso é muito importante, eu acho que a gente está perdendo muito tempo, já perdemos bastante tempo. A nossa expectativa era de ter aprovado o mercado de carbono antes da COP28 em Dubai. Isso teria permitido a gente avançar em 1 ano na regulamentação, que ainda vai levar algum tempo, né? Um tema novo, um tema complexo, mas a nossa expectativa é que a gente chegue já na COP30 com a regulamentação bastante avançada para que a gente possa efetivar o mercado de carbono no Brasil. Belém recebeu nos últimos dias a cúpula de turismo do G20, grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo. E agora, volta os olhares para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que vai acontecer em novembro do ano que vem, lá na capital paraense. Falando um pouco ainda sobre a agenda legislativa, o senhor mesmo comentou, né, da aprovação do Marco Legal do Hidrogênio e do Combustível do Futuro recentemente pelo Congresso. Inclusive com uma participação muito efetiva, né, do governo nas articulações e até mesmo na articulação dos relatórios. Agora, na parte de regulação dos textos, né, na regulamentação dos textos que cabe ao Executivo, o que o senhor acha que são os próximos passos para garantir que a regulamentação vai atender os objetivos, e aí especificamente os objetivos de descarbonização da indústria? Acho que o grande desafio é o diálogo, né? E o fato da gente ter uma missão, né, da Nova Indústria Brasil, que é a missão 5, descarbonização, bioeconomia, descarbonização, transição e segurança energética, que reúne vários ministérios, isso cria um fórum adequado para o diálogo. Eu diria que esse era um grande desafio no início do governo, de como articular todos os objetivos dos ministérios, que às vezes são objetivos divergentes do ponto de vista da prioridade da visão de cada ministério, mas isso tem funcionado muito bem. Funcionou muito bem no mercado de carbono, funcionou muito bem no combustível do futuro, funcionou muito bem no PL do hidrogênio, da própria definição dos incentivos possíveis. Então há um diálogo bastante positivo, bastante integrado entre os diversos ministérios. É claro que são temas complexos, alguns são temas novos, vão exigir algum tempo, mas eu acho que inclusive alguns temas, digamos assim, mais preocupantes para determinados setores da indústria, foi muito importante que permitisse que a última palavra fosse dada pelo CNPE, e por isso dá uma segurança jurídica aos setores, porque isso vai ser debatido com o tempo, ouvindo os setores envolvidos. Secretário, muito obrigada pela participação aqui conosco no Jaule, e esperamos você novamente daqui a um tempo. Muito obrigado, é sempre um prazer conversar com vocês. Esse foi o Jaule dessa semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas e pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Participaram da produção André Rossi, João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva,
Luiz Viviane e Tiago Aguiar. Foram usados áudios da TV Cultura, Canal Gov, CNN e Rádio Câmara. Até mais!